Conta-se uma história de que um anjo apareceu para um homem e falou assim: olha, você tem direito a qualquer pedido, qualquer coisa que você desejar. E aquele homem, contemplando aquela afortunada situação, ele planejou logo, pensou numa maneira de como adquirir riqueza que não acabasse durante o resto da vida. Aí ele teve uma ideia. Ele disse: eu quero ver o jornal de amanhã. Porque ele pensou assim: se eu ver o jornal de amanhã, eu vou ver quais são, vou consultar o banco de ações e vou ver quais ações vão prosperar da noite para o dia. Vão ter lucros significativos. E então é só pegar todas as economias da minha vida e investir ali. E então, assim sucessivamente, não vou ter mais pobreza, vou ficar sempre na riqueza. Aí o anjo obedeceu o que ele pediu e entregou o jornal do dia seguinte. Quando ele abriu o jornal, que ele passou a página, ele estava procurando ali, o relatório sobre as ações da Bolsa. Aí ele passou o olho ali nos obituários. As pessoas que morreram, os nomes das pessoas. E adivinha qual o nome que estava lá? O dele. Irmão, se você morresse hoje, sua passagem estaria garantida para Nova Jerusalém? Essa é uma boa pergunta. Então você pode pensar assim: eu acho que sim, porque eu sou uma boa pessoa em comparação a outras pessoas. Eu posso ir para lá, porque eu sou uma boa pessoa. E outras pessoas até podem pensar assim: não, confio em mim mesmo. Sim, eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Isso é um medo e engano. Meramente ser uma boa pessoa não garante a minha ida para o céu. Ser uma boa pessoa é necessário, mas ser somente uma boa pessoa não garante a ida para o céu. E Jesus responde essa pergunta: quem vai estar no céu? Quem vai ter a vida eterna no céu? Em João capítulo 5, verso 24, ele diz assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Veja, quem vai estar então no céu? Aquele que ouve a palavra de Cristo e crê naquele que o enviou. E ele diz assim: tem a vida eterna. Para nós irmos para o céu, para Nova Jerusalém, nós precisaremos esperar que Jesus venha nos buscar. Ou em vida ainda, se estivermos em vida nos últimos eventos, quando ele voltar nas nuvens do céu, ou descendo à sepultura e sendo ressuscitado por ele. Porém, o versículo diz: tem a vida eterna. Então, meus irmãos, ouvindo a palavra de Deus, guardando a palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador, temos a certeza de que temos a vida eterna. Ele não diz assim: terá a vida eterna no futuro. Ir para o céu está no futuro. Mas ele diz assim: você tem a vida eterna. Então, se você ouve a palavra de Cristo e crê naquele que o enviou, você já tem a vida eterna. Você já está no caminho certo. Aqueles que confiam em si mesmos para ir para o céu, o profeta Isaías declara: os nossos atos de justiça própria são como trapos de imundícia. Há aquelas pessoas que pensam: não, mas eu sou bom, eu faço caridade, eu pratico coisas boas, eu não mato, não roubo. Mas os nossos atos de justiça própria, diz o profeta, são como trapos de imundícia perante Deus. Se não forem
purificados pelos atos de justiça de Cristo, pela justiça de Cristo, é uma justiça vã. Ninguém se engane pensando que porque é bom e faz coisa boa, vai estar no céu. Jesus é categórico. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 22 e no versículo 2, diz assim: no meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Veja, meus irmãos, não vai existir mais doença. Essas folhas são para curar o quê? Não fica uma incógnita? Se não vai existir mais doença, para que servem essas folhas se são para a cura? Se nós prestarmos bem atenção no versículo, ele diz: as folhas são para a cura dos povos. São para a cura dos povos. E agora eu vou chamar você para abrir a sua Bíblia lá em Miqueias. Deixa marcado aí Apocalipse, volta lá em Miqueias, no Antigo Testamento. Chega em Mateus ali e vai passando devagarinho para trás. Mateus. Aí você vai voltando devagarinho aqui. Para chegar em Miqueias. Miqueias, capítulo 4. Miqueias 4. Fica antes de Abacuque. Abacuque, Naum, Miqueias, para trás. Separado ali. Miqueias 4, verso 4. Versos 3 e 4, aliás. Diz assim: mas cada um se assentará debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá... verso 3 diz assim: ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas cada um se assentará debaixo da sua videira, debaixo da sua figueira, e não haverá quem os atemorize, porque a boca do Senhor dos Exércitos o diz. Viram aí? O profeta contemplou em visão uma conexão entre a visão de João das folhas da árvore da vida. Apocalipse 22, 2 diz que essas folhas serão para a cura dos povos. E Miqueias diz que esses povos converterão as suas espadas em lâminas de arado e não aprenderão mais a guerra. Não se levantará uma nação mais contra a outra e não aprenderão mais a guerra. Não vai haver mais conflito. Não vai haver mais disputa por territórios. Não vai haver mais disputas econômicas. Não vai existir essa briga que existe hoje, brigas políticas. Não vai existir mais. Tudo será paz, perfeito. Meus irmãos, a árvore, as folhas oferecem então cura. Cura não para enfermidades do corpo, mas cura para os relacionamentos quebrados. Cura para relacionamentos difíceis.
É isso que a árvore da vida, as folhas da árvore da vida oferecem. Cura para os relacionamentos. Por isso que Deus nos convida a congregar. Paulo diz, não deixemos de congregar como é costume de alguns, ainda mais quanto vedes que o tempo se aproxima. Hebreus 10, 25, 26. Então, por que temos que congregar? Aqui nós aprendemos a nos relacionar uns com os outros. E de vez em quando você fica chateado com alguém, mas aí você ora com ele, ora por ele, e aí você vai sendo curado. Você vai aprendendo, vai sendo aperfeiçoado, porque lá naquela cidade não vai existir conflito. Todas as coisas, irmãos, o conflito, o ódio, o ciúme, a inveja, o orgulho, a luxúria, a cobiça, a vaidade e todo e qualquer sentimento que perturbe a paz perfeita dos moradores da Nova Jerusalém não vai existir ali. Qualquer sentimento desse não vai existir naquele lugar. As folhas da árvore da vida oferecem cura para os relacionamentos. E por isso é preciso nós praticarmos já desde aqui. Porque não vamos esperar até chegar lá. Lá só vai aperfeiçoar. Mas aqui Jesus falou assim, aquele que crê, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, já vivemos aqui como se estivéssemos lá. Tem a vida eterna. Então, se nós já vivemos aqui pela fé, vivemos como se estivéssemos lá, precisamos curar nossos relacionamentos. Se temos algo contra alguém, ou se alguém, por acaso, nos interpretou mal e tem algo contra nós, precisamos resolver esses conflitos. Pedir perdão e conceder perdão. Precisamos estar em paz com nossos irmãos. Em Hebreus capítulo 12, versos 14 e 15, vamos abrir, esses vai ser os últimos versículos que nós leremos. Hebreus 12, versos 14 e 15. Hebreus 12, versos 14 e 15. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Verso 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Veja, amargura, raiz de amargura, relacionamentos, sentimentos mal resolvidos, causa perturbação. Causa perturbação. Alguém fica insatisfeito e aí começa a causar perturbação. Salomão diz que uma das coisas que Deus odeia é aquele que causa intrigas entre irmãos. E uma insatisfação com alguém nos leva a falar mal da pessoa para outra pessoa. E assim sucessivamente. E então, nós precisamos não ser contaminados. E ele diz mais, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. A pessoa que está afastada dos relacionamentos com seus irmãos, que não consegue estar junto com seus irmãos em um ambiente, seja de adoração, seja de recreação, está afastada da graça de Deus, está perdido. Afastado da graça de Deus significa estar perdido, porque é a graça que nos salva. Então nós precisamos, meus amados, retirar de nosso meio tudo que estiver impedindo-nos de viver em paz com alguém,
de viver em paz uns com os outros. Portanto, que Deus abençoe a cada um de vocês e que nós sejamos preenchidos pelo amor de Cristo, porque estamos perto de entrar naquele lar feliz, de entrar nessa cidade de paz, de descanso, repouso, recreação, a um lugar onde o amor impera. Que Deus abençoe a todos. O N vai cantar o hino. Enquanto ela canta, nós possamos meditar, refletir na palavra de Deus.